Olá, só um minuto, deixa eu arrumar as coisas aqui. Bom, pessoal, estamos aí com Anatomia e Fisiologia Humana. Vamos falar da introdução do estudo do corpo humano. E falando em fisiologia, nós vamos falar do funcionamento do corpo humano. Vamos caminhar. Essa imagem, ela representa aquilo que nós vamos comentar no nosso assunto de hoje, que fala do equilíbrio que o corpo busca constantemente para manter as suas funções vitais. Então vamos caminhando. Opa, volta. Isso. Então, o corpo ele tem a sua organização, o organismo, nesses níveis, desde o nível químico, que nós já vimos isso já na anatomia, até o nível do organismo. Dentro disso, o que nós vamos avaliar em fisiologia é o nível celular. O nível celular, então, ele microscopicamente, você não vai estar visualizando as estruturas, mas da mesma forma que nós temos uma análise bioquímica, nós vamos fazer uma análise em relação às trocas de substâncias no nível celular. Além disso, também vamos estudar em fisiologia o funcionamento macroscópico das estruturas, como por exemplo o batimento cardíaco. Como que é o funcionamento, como que o coração trabalha para poder fazer a ejeção sanguínea e assim contribuir para a respiração celular. Bom, então nós vamos fazer essa avaliação tanto microscópica quanto macroscópica, que é o que nós vamos estudar. E eu apresento essa imagem é bem interessante para que você possa verificar e analisar que o nosso estudo, ele sendo em um ambiente celular, internamente, quando eu falo internamente, dentro do nosso corpo, o nosso corpo ele apresenta, além da questão da estrutura que está protegida pelo tegumento, pela pele, nós temos dentro do nosso corpo um ambiente interno e externo. Quando eu falo de ambiente interno dentro do nosso corpo, é o ambiente intracelular. E o ambiente externo é o ambiente extracelular. Então as células elas estão em contato com um ambiente interno mantido isolado, que está dentro do nosso corpo, e dentro dessa estrutura nós temos um ambiente externo, que é um fluido que está envolvendo essas células, e nós temos um fluido dentro especificamente de cada célula. E é dentro desse controle que o corpo vai fazer as suas executar as suas funções básicas de produção de energia, dentre outras funções que nós vamos citá-las já já. Então, dentro do nosso esquema, eu já falei para vocês diversas vezes, esquemas, desenhos, eles facilitam a nossa visão, o nosso estudo. Então, o que é que nós temos nessa imagem? Vou ficar aqui desse lado. E nós temos aqui uma representação nessas linhas tracejadas que vão representar a estrutura de um vaso sanguíneo. E aí nós temos dentro de um vaso sanguíneo sangue. E o sangue... E na estrutura intravascular nós temos o sangue. E o sangue tem a composição das células vermelhas, as hemácias, as células brancas e o plasma. Destas estruturas, as células vermelhas elas são grandes para ultrapassar esses limites que estão aí tracejados. Isso está me dizendo que uma estrutura vascular ela permite que algumas substâncias passem. Ela apresenta o que nós chamamos de uma permeabilidade. Então, apresentando essa permeabilidade, né, o plasma ultrapassa a parede dos vasos sanguíneos e vai para o fluido intersticial. O fluido intersticial ele é um fluido que está entre as células. E entre as células, esse fluido, né, leva consigo nutrientes, seja oxigênio, seja glicose, seja qualquer outro tipo de eletrólito, que permite que nós possamos ter, né, a troca de substâncias. Então, geralmente, uma determinada substância que está
no plasma. Por exemplo, pode ser o oxigênio, pode ser a glicose ou outra substância, ou o potássio, por exemplo. Ele sai juntamente com o plasma, está dissolvido no plasma, vai para o fluido intersticial. Do fluido intersticial, se a célula necessita desta determinada substância, ela vai permitir a entrada. Essa permissão de entrada vai depender, né, de canais que estão presentes na membrana celular. Entrando, vão ser utilizados esses materiais e pode ser que ela, né, produza substâncias que não têm necessidade de estarem no fluido intracelular. E a partir daí, como por exemplo, se ele absorver o oxigênio, vai produzir energia, vai produzir gás carbônico e ele vai enviar o gás carbônico de volta ao fluido intersticial. Esse fluido intersticial é o espaço do fluido extracelular. Então esse fluido vai estar no espaço intersticial e posteriormente ele vai adentrar novamente a corrente sanguínea. Se for o oxigênio, obviamente nós vamos ter as trocas gasosas, né, nos pulmões, na respiração. Se for, por exemplo, um excesso de potássio, no momento em que esse sangue for filtrado pela estrutura renal, ele vai ser eliminado na urina. Então, o que é importante que nós possamos ter em mente é que nós temos o plasma. Esse plasma contém os nutrientes necessários para que as células produzam a energia. Esse plasma se dirige ao fluido intersticial e do fluido intersticial vai para o fluido intracelular. A partir do momento em que a célula produz, né, as substâncias que não têm necessidade para a célula, ela encaminha de volta para o fluido intersticial e aí nós temos as trocas retornando ao plasma. Então, essa é a estrutura interna do nosso corpo. E nós temos, né, essas substâncias que estão no meio ambiente, como está aqui, e aí do meio ambiente nós vamos colocar para dentro da nossa estrutura corporal, seja pela questão respiratória, né, oxigênio, seja pela questão do sistema digestório. Aí nós vamos ter, né, a introdução dessas substâncias para a parte interna do nosso corpo. As células, elas apresentam funções básicas, dentre essas, né, obtenção de nutrientes e oxigênio, realizações de reações químicas, onde nós temos o nutriente, o oxigênio, que vão produzir dióxido de carbono, água e energia, a eliminação do dióxido de carbono e outros resíduos, a síntese de proteínas e outros componentes celulares, o controle sobre a ampla troca de materiais entre o meio intra e extracelular. Esse controle ele é feito pela chamada membrana plasmática. Então a membrana plasmática ela é uma barreira para poder manter o fluido intracelular em um determinado equilíbrio. Transporte interno de materiais, sensibilidade e reação às mudanças ao seu redor e também função de reprodução. São funções básicas de todas as células. E funções especializadas, alguns exemplos, como a secreção de enzimas específicas, como as células glandulares do sistema digestório que secretam enzimas. As células renais que têm funções especializadas de reter determinadas substâncias. As células renais, a estrutura renal ela tem uma capacidade muito interessante porque no momento em que há a filtragem glomerular, que no glomérulo ocorre a filtragem sanguínea, onde nós não temos a passagem de células vermelhas, mas todo o composto plasmático ele ultrapassa, né, a barreira do glomérulo e, por exemplo, glicose ultrapassa, mas glicose nós não eliminamos essa glicose pela via renal. Então ocorre uma reabsorção. Então as células renais elas têm essa capacidade de reter as substâncias. Outra função especializada é a contração muscular, que apresenta um movimento seletivo de estruturas internas para gerar uma determinada
tensão. Então são funções especializadas de determinadas células. Então a partir daí a gente termina esse primeiro encontro, né, chegando exatamente nessa imagem que para mim representa bem a homeostase, que a homeostase ela é uma função corporal e que ela funciona diariamente, seja o indivíduo acordado, seja o indivíduo dormindo, ela está em funcionamento constante. A homeostase não é um estado rígido, ou seja, essa pessoa, quando ela faz essa apresentação, ela não vai ficar nessa posição a noite inteira. Então, a homeostase ela não é um estado rígido, mas um estado estável. Então, nós vemos que essa pessoa, no momento em que ela está fazendo a sua apresentação, ela alcança uma estabilidade e uma determinada posição. Ela é estável e dinâmica. Então, a homeostase ela é um estado estável e dinâmico, no qual essas mudanças que permitem esse dinamismo, esse movimento, né, eles ocorrem por respostas compensatórias, ou seja, se eu tenho uma determinada substância que ela tem um aumento na sua concentração no meio sanguíneo, o corpo ele tem que emitir uma resposta para que ela compense esse aumento, para que esse aumento seja diminuído para alcançar o limite de equilíbrio. Da mesma forma, se nós temos uma diminuição dessa concentração dessa substância, o corpo vai emitir uma resposta fisiológica compensando essa diminuição para que a concentração aumente. Então nós vamos falar um pouco mais sobre a homeostase no nosso próximo encontro. Até lá, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.